E aí, Juan Andrade aqui. Tô aqui mais uma vez para estar aqui trazendo mais uma mensagem. Tô continuando com os princípios. Falei do primeiro princípio da família, falei sobre o autogoverno e vou falar hoje sobre a semeadura e a colheita, o princípio da semeadura e da colheita. E lembrando mais uma vez, o propósito aqui é passar a mensagem do reino, né? O reino, às vezes você pode ouvir, pode não pensar ali, tipo, o que é o reino, né? E como que é manifestado esse reino? O reino, ele é definido como um governo de Deus, né? Que ele é manifestado por meio de uma pessoa, nesse caso eu, ou você, e você também, por meio de obras feitas, obras boas, e também por meio dos ensinos de Cristo, né? Por meio daquilo que ele trouxe. Se você for olhar cada parábola que ele deixou de mensagem pra gente, ele falou muito sobre as parábolas, né? Porque ele quis passar um recado somente para aqueles a quem ele reservou. Muitas vezes você vai ver Jesus falar que aqueles a quem o Pai me deu, aqueles que foram selecionados. E se você tá aqui, caiu nesse vídeo, você também é um eleito, você também é um selecionado. E esse recado é para você também. Você aprender sobre o princípio da semeadura e da colheita é algo poderoso, porque assim, o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. E eu lembro que quando eu fui tomar a decisão de sair de Picos, no Piauí, para vir para São Paulo, para viver uma nova vida que o Senhor tinha me chamado para viver, eu pensei bastante, né? Tipo, todos os meus familiares, todos os meus amigos, todo mundo estava contra mim porque eu trabalhava numa holding que cuidava ali de 38 CNPJs e eu trabalhava como gestor de TI lá. E enquanto eu cuidava de lá, já ganhava muito bem. Meu salário nessa empresa já era maior do que o salário de qualquer um da minha família. E foi muito doido porque eu decidi empreender, né? Eu fui picado pelo Rica vírus, pela semente do empreendedorismo e foi quando eu pedi demissão desse emprego, onde eu ganhava muito bem. E eu lembro que os meus familiares falavam que eu tava ficando louco. Falava que, como é que, tipo, um menino, né, com 21, 22 anos, tá com a vida ganha e tá desfazendo, desconstruindo ou destruindo tudo que construiu. Mas mal sabia eles que eu tava saindo de um lugar onde a semente ela estava limitada por não conseguir dar fruto. Eu não sei se você sabe, mas quando uma semente ela é plantada, dependendo do ambiente que ela esteja, se o ambiente ela não trouxer ali, não traz uma terra propícia, uma umidade propícia, uma iluminação propícia, aquela semente ela não vai frutificar como ela deveria. Eu não vou, por enquanto eu não estou fazendo edição de vídeo, mas tem uma demonstração que eu vi, depois eu trago aqui, que é onde mostra sobre uma árvore que ela foi plantada em um jarro, só que ele era um pouco maior que esse. E o que acontecia? Quando ela era plantada nesse jarro, a, a árvore ela crescia, mas crescia de uma forma reduzida, porque a raiz ela não tinha para onde mais aprofundar e ela também não podia prosseguir crescendo, porque se ela crescesse, ou primeiro o vaso ia quebrar e ela morreria, e a terra onde ela estava ali não ia suportar o crescimento dela. E essa mesma planta, essa mesma semente que foi plantada, uma num jarro e outra numa terra aberta, numa terra fértil, essa mesma semente cresceu uma árvore enorme, de mais de 15 metros. Então, da mesma semente, teve árvores que cresceram mais e teve árvores que cresceram menos. E um dos motivos de eu ter saído do ambiente onde eu morava lá em Picos era que naquele ambiente lá eu poderia até crescer, mas eu ia chegar aqui, que é totalmente diferente de eu estar plantado numa terra altamente frutífera.
o que que eu via? Eu via que eu investia muito esforço e a minha recompensa estava aqui. E foi onde eu comecei a entender um pouco mais sobre esse princípio da semeadura e da colheita. Se você planta uma falta de posicionamento, você vai colher falta de posicionamento. Se você planta amor, você vai receber o amor multiplicado várias vezes. É por isso que o poder da semente ela é infinita e existe essa base lógica natural. É só você olhar para a terra e como que ela é. Você planta uma semente, onde essa semente ela germina, ela rompe. Quando ela rompe, quanto mais profundo for a raiz, mais alto a árvore cresce e se estabelece. E o fim dessa árvore é dar fruto, né? E você colhe hoje aquilo que você plantou no passado e você vai colher no futuro aquilo que você está plantando hoje. Então a pergunta para mim é a pergunta para mim e para vocês, né? O que que eu tenho plantado aqui e agora nessa geração? O que que eu tenho plantado hoje que eu vou colher no futuro? Tipo, o que que eu estou plantando hoje que meus filhos vão colher lá na frente? Eu lembro de olhar naquela época e desde cedo, né? Que as pessoas mais ricas, as pessoas mais prósperas, elas eram pessoas que elas não trabalhavam para os outros, né? Elas tinham seus próprios negócios, elas desenvolviam suas próprias empresas e daí ficavam mais ricos. E uma coisa eu vou deixar muito bem claro aqui. Em primeiro lugar, a salvação ela é individual. Você precisa buscar isso por você. A prosperidade ela é individual. Só você busca. E a riqueza é individual. Só você busca também. Então depende de você, meu amigo, daquilo que você está plantando. E depois eu vou trazer a parábola de Cristo, vou falar mais sobre ela. Que ele fala sobre a semente, aonde ela é plantada. Ou num solo pedregoso, ou num solo árido e seco, ou sobre a rocha, ou em terra fértil. A diferença de cada local, de cada ambiente, é que dependendo do ambiente que você está, as pessoas com quem você está e que você convive hoje, vão te render frutos diferentes. Só que se você é uma terra fértil, ao lado de várias outras sementes férteis também, você vê que o fruto ele é infinito. Você não sabe ali quantas maçãs vai sair de uma semente de uma maçã. E por que eu trago esse princípio? Por que eu estou falando sobre isso? Por que é importante os princípios no reino? Porque você viver uma vida de princípios vai te trazer algo que nem você mesmo espera. A lei da semeadura é uma lei que rege as leis universais dessa terra. Foi algo que Deus determinou. E por isso que o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você não planta nada, você vai colher o nada multiplicado. Se você planta a preguiça, você vai colher uma pobreza extrema. Então, teve 3 menções ali, onde na Bíblia, né, no Evangelho, eu vou trazer ali em Mateus. 3 menções que falam sobre aquele que não frutifica, aquele que não entrega o fruto. Em Mateus 3,10, a parábola de João, quando ele vai falar para os fariseus, raça de víboras, né? Ele foi bem categórico, geração de víboras. Eu vou ler aqui para vocês, eu estou com uma Bíblia aqui, acabei de finalizar minha leitura, mas eu vou trazer essa referência, esse exemplo aqui para mostrar que é interessante você olhar para dentro de si mesmo, né? É interessante você fazer passar por esse ponto de inflexão e ter uma reflexão sobre você, suas atitudes e sobre tudo que você está fazendo. Aqui em Mateus 3,10, João fala assim para os fariseus e saduceus, né? Mas ele começa no 3,7. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento.
dais frutos dignos de arrependimento. E não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode, destas pedras, levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore, aqui ele fala, toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados eu não posso desatar. E depois ele fala aqui que eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E eu vou parar aqui a citação, porque o Senhor ele faz essas 3 referências, né? Tem essas 3 referências no livro de Mateus. A outra é a maldição da figueira, né? Jesus ele está indo para Betânia, acho que é em rumo à casa de Lázaro. E no caminho ele encontra uma figueira que ela tava ali com folhas verdes, estava com caule forte, ela estava pronta para dar fruto. Porém Jesus foi lá e procurou um figo e não achou. E um de seus discípulos falou assim: mas Jesus, não está no tempo de fruto da figueira. E Jesus olhou para a figueira e amaldiçoou ela, falou: amaldiçoada seja, você nunca mais dará fruto. E aí ele foi para Betânia, depois ele voltou e estava indo para Jerusalém. E nesse percurso, quando ele voltou, quando os discípulos passaram, eles olharam para a figueira estava morta, seca. Por quê? Você vai falar: Jesus era mau, por que ele amaldiçoou a figueira? Não, não é por isso. É porque a semente ela já foi plantada, sabe? A semente ela já foi plantada no meu coração, no seu coração. Ela precisa passar por uma pressão para que ela germine, para que ela cresça. Quando ela cresce, ela vira uma árvore forte e verde e ela está ali pronta para dar fruto. Se ela não der fruto, eis aqui uma das advertências que o Senhor nos deixa para quem não der fruto. E a pergunta que fica é se você é uma boa semente, se você é uma boa árvore, qual o fruto que você tem dado, né? E os frutos que vêm do reino são frutos de justiça, são frutos de amor, são frutos de paz, são frutos de perdão, frutos de misericórdia. E o que você tem plantado? É muito fácil entender como as coisas funcionam pela própria natureza. Por isso que a sabedoria, a prosperidade, a riqueza, ela está intrinsecamente ligado e é muito fácil fazer uma analogia. Que a sabedoria é a semente, é o plantar, é o fazer. A prosperidade é o crescer da semente. E o fruto é a riqueza, a qual você desfruta daquilo, você semeia novamente. E não só você semeia, não só você tem os benefícios daquilo, mas todos em volta de você têm o mesmo benefício, seja a sua família, seja os seus parentes, sejam as pessoas no seu trabalho. Então, que fruto você tem dado? E pega uma tarefa, faz uma lista. Faz uma lista dos ambientes que você tem que se desconectar agora. E faz uma lista também dos novos ambientes que você tem que se conectar para que de você gere novos frutos. Lembra de uma coisa, que para você viver em novidade de vida o tempo todo, esteja sempre em novos lugares, conhecendo novas pessoas, tendo novas ideias, tomando novas ações e tendo novos resultados. E é isso, eu não estou aqui para trazer uma mensagem de pesar, mas uma mensagem de amor e de misericórdia. O Senhor ele tem pressa, ele está voltando e ele precisa de mim e de você. Ele nos chamou para o posicionamento, ele nos chamou para ser exemplos, para ser aqueles que frutificam. Então, esse princípio ele é muito forte e isso é para tudo. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta raiva, você vai colher raiva. Tem um ditado até popular que fala que gentileza gera gentileza.
Então, o que você tem plantado? É muito simples. Basta olhar as suas pequenas ações no seu dia, desde o momento que você acorda até o momento de dormir. Então, é isso. Eu creio que a mensagem esteja passada. Depois eu vou entrar com muito mais profundidade em cada uma dessas coisas. Mas eu me propus a fazer um vídeo de 10 minutos e toda vez eu tô passando aqui. Já estamos num vídeo de 15 minutos e eu vou cumprir com esse tempo nos próximos vídeos. Tamo junto. Não se esquece de curtir o vídeo, de comentar e compartilhar. E é isso. Tamo junto até depois do fim. Bora pra cima.